A Morte Vermelha versus a Besta Desconcertante, os dois dragões alfa no universo de como treinar o seu dragão. Bem, eles estão lutando aqui hoje. A Morte Vermelha é a rainha de todos os dragões com a capacidade de voar e disparar chamas de cima, enquanto a Besta Desconcertante é o rei dos dragões que vivem nos oceanos abaixo, disparando ataques de gelo super resfriados. Então, qual deles vai ser o verdadeiro alfa e o último a ficar de pé? Vamos descobrir. A Morte Vermelha é um gigantesco dragão da classe Stalker que reside profundamente dentro de um vulcão, servindo como a rainha de todos os dragões. Ela é selvagem, controlando todos os outros dragões ao seu redor, ao ponto de até mesmo o Banguela ter medo dela. A Morte Vermelha também forçou todos os outros dragões a servi-la e caçar para ela, e se eles não trouxessem comida suficiente para ela, bem, ela simplesmente os comeria. Se você acha isso ruim, bem, vamos apenas dizer que você realmente não quer entrar para o lado ruim dela. A Morte Vermelha é um dos maiores dragões do mundo inteiro. Ela realmente não tem problema em jogar todo esse peso e poder por aí. A Morte Vermelha foi capaz de esmagar adversamente o lado de uma montanha, destruir pilhas de mar apenas voando diretamente através delas e casualmente jogar navios vikings com a boca. Ela também estava mais do que disposta a enfrentar outros dragões, usando sua enorme cauda e garras para enviá-los voando a cada golpe. A Morte Vermelha é basicamente tão resistente quanto é forte. Ela consegue atravessar as montanhas, suportar o constante bombardeio dos vikings e suas catapultas, e até mesmo aguentar muitos ataques de outros dragões. Até mesmo contra os disparos de plasma do Banguela, a resistência dela também é bastante impressionante. A Morte Vermelha apenas recebia ataques, ataque após ataque, e continuou indo. Realmente não mostrou sinais de desacelerar ou estar seriamente ferida. Levou Picap e Banguela a descobrir que seu interior era incrivelmente vulnerável, para finalmente eliminar a Morte Vermelha. O que, sim, provavelmente não é a melhor coisa para ela se de fato ela pode ser derrubada por um único Plasma Blast pela goela. A Morte Vermelha também pode voar. Embora ela não seja necessariamente o que eu chamaria de rápida, ela também não é necessariamente lenta. Quero dizer, ela conseguiu acompanhar de certa forma o Banguela, e se isso é o Banguela diminuindo a velocidade de propósito ou as asas massivas da Morte Vermelha, realmente dando a ela uma velocidade bastante impressionante, eu não sei. Ela conseguiu acompanhar o Fúria da Noite. A explosão de fogo da Morte Vermelha é enorme. Ela pode instantaneamente eliminar uma frota inteira de navios com apenas um sopro, e a Morte Vermelha realmente não tem problema em adotar a abordagem de lança-chamas total e cuspir fogo à vontade. Mas ela também é meio capaz de se transformar em um enorme aspirador de pó, sugando muito ar e qualquer dragão que se meta em seu caminho junto com ele. Por fim, enquanto a Morte Vermelha é uma dragão alfa, ela pode forçar muitos dragões menores a obedecê-la com apenas um olhar ameaçador, mesmo contra a vontade deles quando eles não querem. O Bewilderbeast é um dragão gigantesco de classe título e é verdadeiramente o rei de todos os dragões. É normal que o Bewilderbeast tenha seu próprio ninho e seja o protetor ou guardião dos dragões menores nas proximidades. Eles são, na verdade, geralmente reis bem generosos. Na verdade, a maioria das sociedades de dragões governadas por Bewilderbeast pode ter organizações altamente avançadas que trabalham para o bem de todos os membros da comunidade. Claro, por outro lado, bem, eles podem forçar ou escravizar os outros dragões para fazer a vontade do Bewilderbeast, essencialmente tendo um exército de dragões sob seu controle. O Bewilderbeast é um dos maiores dragões de toda a existência, e por causa disso, bem, eles realmente possuem uma força e poder brutos incomparáveis. Sério, eles são realmente muito fortes, esmagando enormes engenhos de guerra viking sem sequer notar, atravessando montanhas como se fossem feitas de papel. Claro que esse tamanho massivo pode ter algumas desvantagens também. O Bewilderbeast é realmente muito lento, não consegue se mover muito bem, o que é ainda pior com o fato de que é um dos poucos dragões que não pode voar. Mas as vantagens de ser massivo e extremamente forte obviamente superam isso. Também significa que o Bewilderbeast pode ser realmente muito resistente também,
resistente o suficiente para que a maioria dos ataques simplesmente ricocheteie na pele do Bewilderbeast. E até mesmo um ataque inteiro de um monte de dragões não causou muito dano, no máximo apenas irritou o Bewilderbeast. Caramba, o Bewilderbeast conseguiu aguentar muitos tiros a queima-roupa na cabeça do Banguela, ainda não recuou, permaneceu de pé. O dragão também, obviamente, tem dois enormes presas saindo de sua cabeça, que são perfeitas para se aproximar e se envolver com outros dragões. O Bewilderbeast realmente não tem problema em simplesmente perfurar outro dragão diretamente. A fera desconcertante também é única entre a maioria dos dragões deste mundo, pois não cospe fogo, ela respira gelo. Bem, tecnicamente a fera desconcertante está expelindo água super resfriada de sua boca, e essa água se transforma em gelo assim que entra em contato com algo, o que basicamente cria esses enormes cristais de gelo que podem até rivalizar com o tamanho da fera desconcertante. E por último, bem, a fera desconcertante é um dragão alfa, o que significa que ele tem um controle mental bastante significativo. Basicamente, todo dragão tem que ouvir o alfa, e assim, a fera desconcertante pode dobrar os dragões à sua vontade. Essencialmente, tem um exército de dragões ao seu dispor. Então, quem vence? Bem, vamos analisar. Agora eu acho que logo de cara esses são dois dragões alfa, então eu não acho que nenhum deles simplesmente vai controlar a mente do outro e forçá-lo a fazer o que quiser. Isso não vai acontecer. Mesmo que você acredite que poderia acontecer, digamos que o Bewilderbeast é melhor e pode controlar a mente do Red Death, eu não estou contando isso como uma condição de vitória aqui. O controle da mente do dragão não vai ser um fator. O Bewilderbeast e o Red Death vão ter que lutar até a morte. Que o melhor dragão vença. Vamos ver quem será o último de pé. Agora, tanto a Fera Desconcertante quanto a Morte Vermelha têm suas justas vantagens. Como para a Fera Desconcertante, só para começar, é realmente significativamente maior que a Morte Vermelha. A Morte Vermelha tem 400 pés de comprimento e 100 pés de altura, enquanto a Fera Desconcertante tem 520 pés de comprimento e 150 pés de altura. Com essa diferença de tamanho, bem, eu acho que você pode argumentar por uma vantagem de força e durabilidade para a Feraxelabes para a Fera Desconcertante também, mesmo que ambas tenham mostrado algumas coisas bastante semelhantes no sentido de esmagar montanhas e aguentar um monte de ataques de dragões. Outra grande vantagem para a Fera Desconcertante são as presas. Elas podem significar a morte certa para a Morte Vermelha, como já vimos quando as duas feras desconcertantes lutaram uma contra a outra. As presas são uma arma bastante mortal para se ter, e não se pode dizer o mesmo para a Morte Vermelha, porque, claro, ela tem suas garras, dentes e cauda, mas o corpo da fera desconcertante é muito bem construído, de modo que a Morte Vermelha não consegue acertar muitos golpes bons. Olhe para o seu rosto achatado e coisas assim, é difícil para a Morte Vermelha morder ali, enquanto a Fera Desconcertante poderia empalar a Morte Vermelha limpa. Mas claro, a Morte Vermelha tem suas vantagens também, pois ela pode voar, a Fera Desconcertante não pode. A Morte Vermelha pode realmente explorar essa vantagem aérea se quiser, apenas ficando no céu e disparando fogo de cima. Não há realmente nada que a Fera Desconcertante possa fazer a respeito. Mas claro, leva muito para a Morte Vermelha chegar lá, como muita provocação de Banguela e Banguela ficando no ar para levar a Morte Vermelha para o ar também. Mas provavelmente a Morte Vermelha não terá problema em pelo menos começar a luta no chão, o que favorece a Fera Desconcertante. Então, em termos de gelo versus fogo, bem, é quase 50 a 50. Mas a vantagem provavelmente vai para o gelo. Afinal, água vence fogo. O que a Fera Desconcertante está expelindo é na verdade água super resfriada. Com tudo isso, acho que tenho que dar a vitória final para a Fera Desconcertante. É maior, é mais forte e resistente. Tem algumas armas bastante devastadoras, com aquelas presas, e seu sopro de gelo de água deve superar o sopro de fogo da Morte Vermelha. Realmente, a única verdadeira vantagem que a Morte Vermelha tem é a capacidade de voar. Mas isso nem mesmo parece ser algo que a Morte Vermelha realmente faz regularmente. Então, com tudo isso, tenho que dar as vitórias ao Bewilderbeast aqui. Obrigado.